Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Presidente Prudente. Boa noite também àqueles que acompanham a transmissão desta solenidade pelo nosso canal ao vivo no YouTube. Nesta noite, a 18ª Legislatura do Parlamento Prudentino realiza a sessão solene para a entrega do título de cidadã prudentina à excelentíssima senhora professora doutora Ruth Kunzli. Homenagem esta em reconhecimento aos seus relevantes e honrosos serviços prestados em prol da sociedade prudentina de todo o Oeste Paulista, como brilhante profissional com destaque na sua tese de doutorado no sítio arqueológico de Narandiba. Dando início a esta solenidade, convido inicialmente para que tome assento a mesa diretora da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor presidente da Casa de Leis Prudentina, vereador Demerson Dias. Convido também para que tome assento à mesa o primeiro secretário, excelentíssimo senhor vereador Mauro Neves. Convido também o segundo secretário da mesa, excelentíssimo senhor vereador doutor N. Perrone. Convido ainda para que adentre a plenário a excelentíssima senhora vereadora Miriam Brandão. Convido também para que adentre a plenário o excelentíssimo senhor vereador Wellington Bozo. Convido para que tome assento a mesa diretora desta solenidade, ex-presidente desta casa, vereadora da 17ª Legislatura, autora da homenagem desta noite, professora Alba Lucena Fernandes Gandia. Convido para que também adentre ao plenário a diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente, professora doutora Cristina Maria Pericinoto Baron. Convido também o vice-diretor da FCT Unesp, professor doutor Ricardo Pires de Paula. Convido o chefe do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, professor doutor Luiz Antônio Baroni. Convido a ex-vereadora desta casa, também ex-secretária de Educação em Presidente Prudente, hoje vice-presidente soroptimista, professora Ondina Barbosa Gerbasi. Convido também a coautora do livro do Inventário da Legislação de Presidente Prudente, produzido por esta casa, professora Lúcia Maria Gomes Correia Ferri.
Convido o diretor-presidente da Fundação VUNESP, Antônio Nivaldo Espanhol. E convido também o ilustre cidadão prudentino, o jornalista Altino Correia e também o professor Messias Meneghetti Júnior. Nesse instante, solicito que os vereadores Miriam Brandão e Wellington Bozo, em comissão, possam se dirigir às galerias do plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, do prédio público Dr. Pedro Furquim, na Câmara Municipal de Presidente Prudente, e conduzam em local de destaque, na mesa diretora desta sessão solene, a homenageada desta noite, professora doutora Ruth Kunzli. Fez ficha? Então não fez ficha. Eu vou chamar. Hã? Senhor presidente, também gostaríamos de convidar para que adentre ao plenário a ex-vereadora desta casa, também ex-secretária municipal de assistência social, professora Regina Penati. Nesse instante, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente, vereador Demerson Dias, para que dê início oficialmente a esta solenidade. Sob a proteção de Deus, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão solene para a entrega de título de cidadã prudentino à excelentíssima senhora professora doutora Ruth Kunzli, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade prudentina e honrosos serviços prestados em prol da sociedade prudentina. Convido todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino à Presidente Prudente.
Marcondes Aguilar, que aqui vieram para desbravar este rincão do meu coração, cantado em prosa e verso hoje nesta canção, rasgando os sertões sorocabanos, valentes, corajosos, soberanos. Tão brava gente plantou a semente e vingou e assim nasceu prudente. Pedaço de terra na boca do sertão, que abriga e encerra no vasto coração qualquer raça do mundo que nele aportar o labor, amor profundo há de encontrar. Aqui se planta e colhe com cantiga, do branco algodão a loura espiga, a pecuária em plena ascensão exporta para o mundo sua produção. Cresceu demais então, menina, orgulho dessa gente prudentina. Seus edifícios com as mãos numa prece, olham aos céus e a Deus agradecem. Retorno a palavra ao chefe cerimonial para prosseguir com a nossa sessão solene. Senhor presidente, convidados inicialmente para proferir a leitura
do decreto legislativo e também das correspondências encaminhadas referentes a esta solenidade, convido o primeiro secretário da mesa, excelentíssimo senhor vereador Mauro Neves. Boa noite a todos. Correspondências recebidas pela Câmara Municipal de Presidente Prudente, referente à sessão solene do dia 24 de novembro de 2022, para entrega do título de cidadã prudentina à excelentíssima senhora professora doutora Ruth Kunzli. Do senhor doutor Valmir Giraldi, digníssimo delegado de polícia, diretor do Inter 8 de Presidente Prudente. Ilustríssimo senhor Dermerson Dias, presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente. A organização soropitimista de Presidente Prudente solicita a leitura do documento em anexo no momento da homenagem da senhora Ruth Kunzli, certo do atendimento atenciosamente, Antônia Brás, presidente da SI Presidente Prudente. Professora Ruth, muito merecido o título de cidadã prudentina que hoje recebe. Agradecemos à amiga Alba Lucena pela iniciativa e a todos os vereadores dessa casa por reconhecer o quanto Ruth é merecedora dessa honraria. Professora da Unesp de Presidente Prudente, muito contribuiu e contribui com a educação e a história da nossa comunidade. Ruth é integrante do clube soropitimista de Presidente Prudente, onde atua de forma voluntária, ajudando mulheres e meninas através de orientação profissional e programas e projetos para que possam ser cidadãs participantes da comunidade onde vivem, construindo um mundo melhor para si e suas famílias. Nós, soropitistas, conhecemos bem o valor dessa educadora guerreira que hoje se torna cidadã prudentina. Parabéns, Ruth. Sinceridade na amizade, na alegria e na realização do bem comum. Obrigado a todos. Antônia Brás, presidente da SI, Presidente Prudente. Prezado presidente, venho por meio deste justificar minha ausência na sessão solene agendada para o dia 24 de novembro de 2022, devido ao compromisso pré-agendado. Aproveito o ensejo para parabenizar a senhora professora Ruth pela justa e merecida homenagem. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Assina vereador Douglas Cato. Decreto Legislativo 635 dispõe sobre a concessão do título de cidadã prudentina à excelentíssima senhora professora doutora Ruth Kunzli, em reconhecimento aos relevantes e honrosos serviços prestados em prol da sociedade prudentina como brilhante profissional, com o destaque na tese de doutorado no sítio arqueológico em Narandiba, São Paulo. O presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. É concedido nos termos do artigo 1º do Decreto Legislativo número 46, de 12 de outubro de 1977, o título de cidadã prudentina à excelentíssima senhora professora doutora Ruth Kunzli, em reconhecimento aos relevantes e honrosos serviços prestados em prol da sociedade prudentina, como brilhante profissional, com destaque em tese de doutorado no sítio arqueológico de Narandiba, São Paulo. Possui graduação em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, 1962. Mestrado em Ciência Social, Antropologia Social, pela Universidade de São Paulo, 1981. E doutorado em Arqueologia para a Universidade de São Paulo, em 1991. Atualmente é professora emérita e voluntária da Faculdade de Ciência e Tecnologia, da Unesp. Artigo 2º. A Câmara Municipal entregará em sessão solene o diploma correspondente à homenagem referida desse decreto legislativo. Artigo 3º. É reservado agraciado lugar de honra nas sessões solenes da Câmara Municipal. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Presidente Prudente, em 20 de agosto de 2019, assina Dermerson Dias, presidente desta Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, primeiro secretário, vereador Mauro Neves. Senhor presidente, era tudo continha na pasta da primeira secretaria. Muito obrigado, nobre vereador.
Convidamos agora para fazer uso da palavra a ex-presidente desta casa, enquanto vereadora foi a autora da homenagem desta noite, professora Alba Lucena Fernandes Gandia. Boa noite, senhoras, senhores. Quanta honra a presença de todas e todos. Tenho certeza que será um encontro prazeroso e muito obrigada e quanta honra pela presença novamente. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente, senhor Demerson Dias. Os senhores me desculpam, como todos já foram nomeados, os que representam a instituição, as autoridades presentes, agradeço a presença de todos e já vou partir aqui diretamente para a nossa homenageada. Querida professora Ruth Kuzli, há quanto tempo estou esperando você, de braços abertos e com todo o meu amor e carinho. Não pode imaginar a emoção e a felicidade que eu me encontro neste momento por essa homenagem. Senhoras e senhores, eu quero, antes, agradecer o presidente da mesa, o presidente da Câmara, por executar este projeto, um projeto legislativo que é, na realidade, quando eu protocolei no dia 5 de agosto de 2019, e foi aprovado no dia 12 de outubro, e quero agradecer sobre essa concessão que nos permite, inclusive, esse momento do título de cidadã prudentina, a senhora professora doutora Ruth Kuzli. Muito obrigada, senhor presidente. Disse que eu estou muito emocionada e estou feliz. É de fato. Por, na realidade, ter chegado esse grande dia de tanta expectativa, não é, senhor Altino? O senhor Altino presenciou todo aquele momento, o momento da Covid, o momento de suspensão, momentos de adiamento, mas o grande dia chegou. Muito bem. Doutora Ruth, filha de pais pioneiros que trabalharam na implantação da estrutura de muitas cidades da região. E também o doutor Gotthard Kuzli, pai da nossa homenageada, estruturou, além de inúmeras cidades da infraestrutura, que era um engenheiro, e, na realidade, ele não assinava as obras, porque ainda não tinha o título aqui no Brasil, não é isso, doutora? E ele estruturou também, houve um grande problema na cúpula da nossa catedral, da Catedral São Sebastião. Eu cheguei a ver o projeto inicial da catedral, ele tem, na realidade, o projeto inicial, ele continuava nas laterais. E o seu pai, doutora, foi quem conseguiu fazer uma nova estrutura para manter esta cúpula como está. Nós só podemos agradecer por tantas ações concretizadas.
Bom, além disso, nós vamos falar também da sua grande companheira, da sua esposa, mãe da doutora Ruth, Dona Margarida Kunzle, que, na realidade, amava pessoas, mas amava cavalos também. E foi pioneira, Dona Margarida, pioneira na fundação da hípica de Presidente Prudente. E transmitiu para as novas gerações o seu entusiasmo pelo hipismo. E ainda também, tem um parênteses, também amava a música e era uma grande pianista. Logo que me sentei ali, na mesa diretora, o doutor Enio me mostrou uma foto de um dos cavalos, doutor Enio, menino ainda, vestido de Dom Pedro I, num dos cavalos cedidos pela Dona Ruth, pela Dona Margarida. E realmente são emoções, né? Dona Margarida Kunzle, autora de um livro Grandes e Pequenas Pedras, muito colaborou também com o Jornal de Berna, após a Segunda Guerra Mundial. Contribuiu com notícias aqui dos nossos assentamentos que se transformaram em grandes municípios do Oeste Paulista. Uma história lindíssima, não, doutora? Bom, duas mulheres que marcaram a história de Presidente Prudente. E a Dona Margarida, mãe da nossa homenageada, ela também foi homenageada, eu estava presente como cidadã prudentina aqui da Câmara Municipal em 1997. Muito bem. A professora, doutora Ruth, como já foi dito, mas eu vou passar rapidamente aqui, tentei sintetizar ao máximo possível, mas não dá. Eu acredito que, de todos os currículos que eu li aqui como primeira secretária, como presidente da Câmara, enfim, é um dos currículos mais belos que contactuei. Parabéns. É emocionante o currículo da doutora Ruth. Graduada em Geografia na primeira turma, na antiga FAF. Eu também fui na FAF de Assis e a senhora na FAF de Prudente. A sua turma de 1959, concluindo em 1962. Fez estágios de antropologia física no Museu Nacional, aquele museu o mais antigo do Brasil, criado em 1818, após a chegada da família real. O Museu Nacional teve um papel fundamental na proteção do patrimônio arqueológico e etnográfico do Rio de Janeiro. Infelizmente, lamentável, o incêndio ocorrido em setembro de 2018. Por falta de conservação, infelizmente, falta de um olhar também governamental. A doutora Ruth fez a sua especialização também na mesma área. E, na Suíça, continuou com seus estudos na Universidade de Genebra. Mestrado em Ciência Social, na área de Antropologia Social, pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Arqueologia, também pela Universidade de São Paulo, em 1991. É professora emérita voluntária da Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, e agora são inúmeros. Eu tentei puxar alguns, mas muitos acabaram ficando, doutora. Temos aqui, através da doutora Ruth, a criação do Museu de Arqueologia em Presidente Epitácio para a preservação e divulgação do patrimônio
Arqueológico Regional. Projeto de salvamento arqueológico do Porto Primavera. Em 2000, criou o Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia da Faculdade de Ciências da Unesp. No seu projeto Lugares de Aprender, a Escola Sai da Escola, os alunos da rede pública, com visitas monitoradas, olha, era tudo tão bem programado, e a doutora Ruth participava de toda essa programação. Foi nesse momento, levando os alunos para conhecer, que já conhecia de nome. Doutora Ruth, fui conhecer um sítio arqueológico no interior da Paraíba, o sítio arqueológico de Ingá. No momento que eu estava assinando o livro de presença e coloquei na frente Presidente Prudente, um casal, professores da universidade na Paraíba, perguntaram se a conhecia, que eles haviam lido, são os seus grandes relatos, né? E na época eu não anotei o nome, mas eu não tirei aquilo da cabeça. Ficou que lá, bem no interior da Paraíba, ali no Polígono da Fome, encontrei alguém que fez a referência, um casal, que fez referência da professora Ruth no sítio arqueológico da cidade de Ingá, na Paraíba. Bom, então, nesse projeto, os alunos iam até visitar, inclusive, esse projeto que ficou na prática há muitos anos e que atendeu, ou melhor, recebeu mais de 15 mil alunos que eram monitorados, participavam de atividades culturais, isso no Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia, CEMARC. Entre prêmios e títulos, selecionei também. Em 1992, cartão de prata da Câmara Municipal de Presidente Prudente, na época, pelo seu doutoramento, por ser uma área tão desconhecida aqui na nossa região, e fizemos, inclusive, a questão de entregar este prêmio pela questão da peculiaridade de um trabalho realmente que nós ouvíamos dos professores, de alunos, o seguinte, que muitas vezes a doutora Ruth chegava, né? Ela vinha direto dos sítios arqueológicos, com poeira, cansada, chegava na universidade, tudo mudava. Renascia a professora para suas aulas em sala de aula, e aquela história daquela relação, aquela inter-relação entre ela, os alunos, e esse trabalho maravilhoso pela preservação desses sítios. E o conhecimento e a busca, né? Bom, então, entre esses prêmios, o cartão de prata da Câmara. Em 2001, a professora foi homenageada na solenidade de comemoração dos 25 anos da Unesp. Em 2011, como professora emérita da Unesp, isso, né, ela foi homenageada numa solenidade de 25 anos, isso mesmo. E também, em 2012, homenageada com o troféu Benjamin Rezende. Dezenas de publicações, eu comecei a contar, assim, dezenas e dezenas de publicações de artigos, capítulos de livros, textos de jornais, revistas, publicações em anais, dezenas de apresentações de trabalhos, assessoria, consultoria, comissões de concurso, membro de bancos como examinadora, dezenas de orientações de trabalhos acadêmicos. E quero destacar também um trabalho que foi desenvolvido pela professora Ruth em 2002, o trabalho de grande relevância, que eu considero de grande relevância e também atuo nessa área, que é em relação à violência contra a mulher. E hoje a professora Ondina, inclusive, fez a referência da participação no grupo Sorotimistas,
É a preocupação com meninas, com mulheres, continua na sua atuação, não, professora? Professora Ruth, ela é referência em resgate dos nossos bens arqueológicos, que são reconhecidos como um importante registro da história e da identidade de um povo. A importância do resgate de uma das maiores riquezas que nós temos, os povos indígenas. Povos indígenas que, com sua sabedoria milenar sobre a natureza, são os nossos guardiões das florestas e que hoje, infelizmente, seus direitos desrespeitados, garimpeiros, madeireiros, empresas de mineração e muito mais. Muito obrigada, doutora Ruth, muito obrigada. Doutora Ruth, que sublime missão a sua. Sublime missão em resgatar, em preservar, em construir um processo dentro da nossa evolução para sermos agentes de transformação para uma sociedade melhor. Doutora Ruth, gratidão. Gratidão por sua contribuição nesse processo civilizatório. Desejo a paz e tudo que nela contém, tudo que couber. Os verdadeiros amigos estarão sempre com você. Estaremos abraçando sua vida. Doutora Ruth, receba hoje a mais alta distinção concedida por esta Câmara. Concedida pela Câmara Municipal de Presidente Prudente. O título de cidadã prudentina. Obrigada. Como já citado pela professora Alba, convido agora para fazer uso da palavra o então Dom Pedro I, no 7 de setembro de 1954, segundo secretário da mesa, vereador professor Dr. Enio Perrone. Boa noite a todos. É sem formalidade. Na verdade, quando recebi o convite para participar dessa cerimônia de título de cidadão prudentino, me emocionei porque me lembrei de todo um passado. Dona Margarida vivia sempre em casa com meus pais, ensinava na época já essa paixão pelos animais e principalmente pelos cavalos, e toda a cultura que ela trazia. E eu, com 8, 9, 10 anos, vendo tudo aquilo e ouvindo falar da Dona Margarida, do seu pai e da Ruth. E, no 7 de setembro de 1954, eu tinha 8 anos, houve um desfile aqui em Presidente Prudente e me vestiram de Dom Pedro, me deram um cavalo branco, escolhido manso, que era para poder parar na frente do palanque, jogar o lenço no chão e gritar independência ou morte. Então, ali está eu em cima do cavalo. Se der para passar mais uma também, eu tinha 3 fotos. Não? Só essa mesmo? Tá bom. E tinha uma outra que estava minha irmã vestida de princesa Leopoldina, no palanque, no colo do governador Garcês, o Cerávulo, prefeito da época também. Então, lógico, que eu viajei no tempo e no espaço. Chegando aqui, evidentemente, conhecendo todo mundo, revendo a Ondina,
revendo a Lúcia, que era nossa vizinha, os amigos de infância. Estou vendo a Tita aqui, do seu Pepe, que era um grande amigo. Esses dias, Tita, eu participei de uma audiência pública para ver como resolver o problema da inundação do Parque do Povo. Falei, é só ir lá perguntar para o Pepe o que ele dizia. Não fecha que vai inundar. Eu citei, inclusive, isso daí. Foi um prazer em vê-la aqui também, viu, Tita? E toda aqui também estou vendo a Unesp mostrando o poder da mulher na sua direção. Parabéns a vocês, mas era só isso, era para contar da minha emoção e lembrar de 1954, que eu me senti toda aquela lúdico de se sentir o Dom Pedro fazendo a independência ou morte. Obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado. Convidamos agora para que faça uso da palavra a diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus em Presidente Prudente, professora doutora Cristina Maria Pericinoto Barão. Ilustríssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, Demerson Dias, através do qual cumprimento todas e todos os vereadores aqui presentes. Estimada professora, doutora Ruth Kunzli, motivo maior de nossa presença neste auditório, no qual a referida Câmara outorga o título de cidadã prudentina. A autoria da homenagem foi da então vereadora, professora Alba Lucena Fernandes Gandia, durante a 17ª legislatura do Parlamento Prudentino, adiada para a data de hoje, em função da pandemia do Covid-19. Prezado professor, doutor Antônio Luiz Baroni, chefe do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, no qual cumprimento a comunidade unespiana aqui presente, docentes, servidores e alunos. Senhoras e senhores, boa noite. Inicio agradecendo a oportunidade de fazer essa saudação, pois eu pertenço ao mesmo departamento que a professora Ruth e o nosso contato diário na universidade possibilitou um convívio que ultrapassa o de colega de trabalho. Agradeço pela amizade que surgiu nos corredores do departamento, nos momentos dos cafés e nos almoços que compartilhamos na faculdade. A história da professora Ruth é a história da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp, campus de Presidente Prudente, a qual começou antes mesmo desta receber esta denominação, pois, em 1962, concluiu o curso de Geografia pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, aluna da primeira turma de 59. Fez o mestrado em Ciência Social pela Universidade de São Paulo, em 81, e o doutorado em Arqueologia também pela Universidade de São Paulo, em 91, dedicando a sua vida profissional à academia, onde se capacitou e aperfeiçoou os seus estudos, mas, sobretudo, onde foi responsável pela formação de inúmeros alunos de graduação e pós-graduação. A responsabilidade nas atividades de formação caminhou junto com os trabalhos de pesquisa e nas atividades de extensão. Trabalhos esses que resultaram, em 2000, na criação do Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia, CEMARC, da FCT Unesp. A seriedade, a excelência e a competência da professora Ruth em volta de um bem maior, a qualificação profissional dos unespianos, não deixou de lado o compromisso com o patrimônio cultural através das exposições e atividades do CEMARC com os diferentes públicos. Ou seja, temos os 3 pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão, na própria essência da professora. Destaca-se as práticas educativas com as crianças e jovens prudentinos e da nossa região, sobretudo com os artefatos e conhecimentos sobre os aspectos da vida social, política, artístico-cultural e econômica das populações indígenas. O CEMARC
possui um acervo significativo e único em função dos sítios arqueológicos escavados na região. Pretende-se, através do encantamento, curiosidade, descoberta, diversão, prazer, passeio, sociabilidade, debate e pesquisa, disseminar o conhecimento. A professora Ruth cumpriu e ainda cumpre, pois é voluntária na instituição, esta importante missão de encantar aqueles que anseiam por conhecimentos sobre a nossa região, sobre os indígenas que andaram por estas terras e foram dizimados, mas que não estão esquecidos, graças a uma mulher eticamente compromissada que deixa um importante legado para as futuras gerações sobre a arqueologia brasileira. Em 2011, a professora Ruth recebeu o prêmio de professora emérita da Universidade Estadual Paulista Unesp e hoje recebe o título de cidadã prudentina por esta casa. Em nome da FCT Unesp, agradeço à professora Ruth pela oportunidade de ter em nosso quadro e poder participar dessa homenagem, que você continue a nos encantar. Parabéns. Convidamos agora a fazer uso da palavra o chefe do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da FCT Unesp, Campus Prudente, professor Dr. Luiz Antônio Baroni. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes, né? A Igreja Câmara Municipal de Presidente Prudente, os colegas da FCT, todos os demais presentes aí, né? Dando continuidade a essa mais que merecida homenagem, né, e oportuna à professora Ruth, nossa colega, me coube, né, como atual chefe do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, trazer algumas palavras aqui, né, desse departamento, o departamento que a professora Ruth viu nascer, né, e que dentro dele exerceu boa parte da sua carreira, inclusive na qualidade de chefe de departamento também, né? Então, esse registro eu acho importante, né? Também gostaria de, num registro até pessoal, né, recordar aqui junto a todos, né, e a Ruth, que quando da minha vinda para Presidente Prudente, foi quando eu conheci a professora Ruth, no ano de 1997, né? Foi inesquecível assim, a disponibilidade, o apoio que ela me forneceu, um jovem, então, na época, né, chegando. A gente sabe que não é fácil chegar numa cidade nova, uma instituição nova, novos colegas, né, ninguém era conhecido para mim, e a professora Ruth me recepcionou com muita alegria, né? Não foi um período fácil para mim, mas esse apoio e incentivo dela. Havia também outros colegas, mas a professora Ruth estava no lugar certo, na hora certa, para me recepcionar. À época, ela era, na verdade, vice-chefe do Departamento de Planejamento, né? E isso é uma recordação que eu trago comigo, né? Falando um pouco da trajetória da professora Ruth no departamento, né, e na FCT, e complementando tanto o que a professora Alba Lucena disse, como que a nossa diretora da FCT, a professora Cristina, disse, né? A professora Ruth ela fez o seu mestrado na área de antropologia social, estudando a comunidade de Pedrinhas Paulistas, né? Mas, na verdade, ela fez essa defesa em 1983, em 81, desculpe, mas em 1983 é que ela realmente, eu creio, ela encontra sua verdadeira paixão em termos acadêmicos, que foi a arqueologia, a partir de uma solicitação, de um convite vindo do professor José Luiz de Moraes, arqueólogo do Museu de Arqueologia, de Arqueologia e Etnologia da USP, que havia sido aluno da professora Ruth
numa instituição em Sorocaba, para que ela, então, montasse a primeira equipe de arqueologia da Unesp, aqui de Presidente Prudente, em função da evidenciação do sítio arqueológico no município de Pirapozinho, o sítio Alvim, né, Ruth? Acho que sim, você que sabe, mais do que eu. Mas isso foi o início, então, dos trabalhos de arqueologia aqui na região, né, e em Presidente Prudente. E a Ruth teve, obviamente, esse pioneirismo, e que acabou gerando, mais tarde, anos depois, o seu doutorado, que foi defendido em 1991, aí sim estudando esse sítio rupestre, lá em Narandiba, o sítio Narandiba. Trata-se do único sítio com gravuras rupestres aqui na nossa região, né? Esse trabalho, né, análise das gravuras do sítio arqueológico de Narandiba, ainda é referência quando se trata de buscar conhecer melhor esse patrimônio lá do município de Narandiba, né? No entanto, já estava colocado, né, a sua paixão aí pela educação patrimonial, pelo patrimônio, pela educação patrimonial, porque lá em 1972 ela já criou um museu etnográfico, né, antes mesmo do surgimento da Unesp, no instituto que mais tarde viria a ser a Unesp, né? Quando da sua titulação de mestre, então, foi criado o laboratório, né, laboratório etnográfico, e com o início das pesquisas arqueológicas, em 83, é criado o Laboratório de Estudos Arqueológicos da FCT. Dois grandes projetos de pesquisa, que acho que são marcantes, referência, marcaram a trajetória da professora Ruth, na Unesp, e na arqueologia regional também. Em 1991, ela dá início ao projeto arqueológico da 10ª Região Administrativa, que se tornou, inclusive, uma linha de pesquisa do Departamento de Planejamento, logo a seguir, na época em parceria, né, com o saudoso professor José Martins Soares, como já foi citado aqui, o professor Pepe. Em 1993, a professora Ruth inicia, então, a coordenação do projeto Salvamento Arqueológico de Porto Primavera, uma investigação gigantesca, né, e duradoura, que até hoje a gente tem os reflexos disso, né, na arqueologia regional. Talvez o ápice da sua carreira tenha sido, como foi citado várias vezes aqui, né, nessa tribuna, a instituição do CEMARC, do Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia da Unesp, né, no ano de 2000. Né, é um centro de referência até hoje, e que eu acho que sintetiza, né, todos os interesses acadêmicos da professora Ruth, a antropologia, a arqueologia e também a museologia. Como foi falado, estou sendo até repetitivo, até hoje, esses projetos iniciados pela Ruth, como, por exemplo, o Museu Escola e o Circuito Científico-Cultural, eles têm atividade, né, e o CEMARC vive através deles, né? Isso teve um impacto enorme na comunidade escolar aqui de Presidente Prudente na região, principalmente garantindo aos alunos da educação básica, né, acesso aos objetos e aos conhecimentos produzidos, né, ali pelo CEMARC, capitaneado pela professora Ruth, né. Quero também fazer alguns comentários de forma resumida sobre a atuação da Ruth como docente da Unesp, né. Ela foi a nossa decana, né, ainda é nossa decana, porque ainda é professora voluntária na instituição, né, e ela atuou em vários cursos, né, da Unesp aqui de Presidente Prudente. Claro que com destaque principal para o curso de Geografia, o curso no qual ela fez a graduação, né, e ela formou, portanto, gerações de profissionais, geógrafos, professores de Geografia, né, alguns dos quais ainda em atividade, alguns dos quais, inclusive, aqui presentes, né, nesta homenagem. Eu não fui seu aluno, viu, Ruth, mas eu quero que você saiba que eu estou prestando essa homenagem a você, também em nome desse
desse enorme grupo, né, desses alunos. Parte desses ex-alunos, inclusive, seguiu a trilha da arqueologia também, né, como as professoras Emília Kashimoto, que é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Rosângela Custódio Cortez e a Neide Barrocá Fátio, que são professoras da Unesp. A Ruth, ela efetivamente constituiu-se ao longo dos anos essa referência na FCT, na Unesp e aqui em Presidente Prudente, né? E claro que para nós tê-la como colega no departamento sempre foi uma honra, né? Mesmo em situações assim que eu vou contar a título de uma piada interna, né? Com algumas idiosincrasias dela, né? Por exemplo, na porta da sala dela tinha lá um avisinho ali, favor não lavar essa sala. Isso sempre causava muita estranheza, né? Mas é porque havia muitos materiais frágeis lá dentro, então ela não queria que a zeladoria, num descuido, pusesse alguma coisa a perder, né? Mas é claro que isso, num primeiro momento, causava uma certa estranhamento em todos, né? Mas depois de algum tempo, né? Geralmente muito pouco tempo, né? A gente acabava reconhecendo, né, o que estava acontecendo, né? E é claro, né, para além disso, né, a sua dedicação ao trabalho, o seu exemplo acabava se impondo de forma inapelável para todos nós, né? Se a gente for listar produtos da sua pesquisa, né, Ruth, são milhares de peças resgatadas, né, em inúmeros sítios arqueológicos, né? Tem um levantamento feito na Unesp, são mais de 120 sítios prospectados, 15 sítios arqueológicos escavados, trata-se aí de um trabalho mais demorado, né, para apurar todo o potencial arqueológico desses locais, e o sítio Narandiba, que é uma referência, né, que coube a professora Ruth estudá-lo. E no SEMARC, ainda em atividade, né, a gente tem também um acervo paleontológico, né, e se esses números relativos à pesquisa eles impressionam, na verdade, se a gente levar isso para a área da docência, aí a coisa fica monumental, né? Quer dizer, a soma é muito maior, tanto quantitativa quanto qualitativamente, né? A gente pode calcular milhares de ex-alunos da professora Ruth, né? Não só na geografia, mas sobretudo na geografia, mesmo que alguns deles sequer estejam exercendo o magistério, né? É um exemplo dessa magnitude, da magnitude do trabalho, do impacto do trabalho dessa professora, né? Como avaliar, então, esse trabalho? É inestimável, né, essa contribuição para a formação superior aqui em Prudente, na região, e só nos resta mesmo, como estamos fazendo hoje, humildemente prestar homenagem a você, Ruth. Não é a primeira homenagem que você recebe, certamente não será a última, né? Eu agradeço a professora Ruth, eu digo isso em nome de todos os colegas da FCT, de ontem, de hoje, de todos os colegas do departamento, né? Você precisa ir lá no departamento tomar um cafezinho com a gente, certo? E hoje a cidade toda de Presidente Prudente, através desta Câmara Municipal, te prestam essa homenagem muito merecida. Muito obrigado. Professora Ruth, agora vamos exibir um vídeo, pois nem todos estarão aqui nessa tribuna, mas fizeram questão de gravar uma mensagem para a senhora. Então vamos acompanhar um vídeo, a senhora pode acompanhar por aquela televisão, aqueles que estão no plenário também poderão acompanhar um vídeo gravado para homenagear a professora Ruth. Bom, eu conheço a Ruth há mais de há meio século. E eu conheci a Ruth de vista,
quando nos desfiles do 14 de setembro, do aniversário de Prudente, a família dela desfilava montada a cavalo, ela e os pais, representando a hípica, da qual eles foram fundadores. Depois, a Ruth virou colega do meu pai, na Unesp, depois virou amiga, e depois ela foi minha professora, quando eu fiz o curso de Geografia, e depois ela virou minha colega de departamento, ou melhor, eu virei colega de departamento dela e amiga. A Ruth tem uma trajetória interessantíssima, eu fui para campo com ela várias vezes, em diferentes momentos, quando ela estava fazendo a parte prática da tese dela, em trabalhos de campo, e sempre foram muito interessantes e de muito aprendizado. E é um orgulho para mim estar aqui hoje. Ruth, eu aprendi sempre muito com você, eu admiro a sua trajetória. Você, em muitos momentos, era o sinônimo da arqueologia de Prudente da região. Esse título é super merecido. Parabéns, é um orgulho e tudo de bom para você, Ruth. Muito obrigada pela amizade e pelas oportunidades. Meu nome é Fátima Regina Lucas, eu trabalho aqui na Unesp há 24 anos e eu conheci a professora Ruth no meu curso de Geografia. Ela dava disciplina de Antropologia no primeiro ano e essa disciplina, ela despertava na gente a curiosidade de conhecer as nossas origens e a preservar a cultura. Todo ano, a professora Ruth, durante a Semana do Índio, ela trazia alunos da nossa cidade e da região para conhecer o museu. E nós, enquanto aluno, a gente auxiliava durante todo esse evento. O que eu tenho para falar é simplesmente agradecer a professora Ruth por ter dividido um pouquinho do conhecimento dela com a gente, que me fez me tornar um profissional e uma pessoa melhor. Bom, eu conheci a professora Ruth como aluna, né? Eu entrei na faculdade em 81, ela já era professora, então ela foi minha professora de antropologia, depois ela foi minha professora de etnologia, uma pessoa muito séria. Nós a respeitávamos muito, a gente tinha até um certo medo da professora Ruth. Arrancar o sorriso dela, muito difícil. Quando eu estava no último ano, eu comecei a trabalhar na Unesp, né? E foi então que eu tive um outro contato com a professora Ruth. Quando eu tive a oportunidade, eu pedi para trabalhar com ela, e nós fomos trabalhar juntas no então Laboratório de Antropologia. As pessoas ainda falavam, olha, a Ruth é muito séria, você tem que tomar um certo cuidado. Aí eu fui, né, com os meus passos lentos, mas eu nunca tive problema com a professora Ruth. Ela é, assim, exemplar, assim, no ponto de vista profissional. Nós sempre nos damos muito bem, nós trabalhamos praticamente 20 anos juntas, participando de trabalhos de campo, dormindo, sabe, em acampamentos durante os trabalhos, trabalhando na beira do rio, no sol quente, a Ruth sempre ali firme, sabe, de um profissionalismo realmente exemplar. Então, eu acompanhei bastante a trajetória dela, quer dizer, de 81 até 2013, quando eu me aposentei na Unesp. E eu só tenho, assim, a dizer que é uma grande mulher, uma grande profissional, uma grande companheira. E eu acho que esse título é muito merecido. Ruth, você merece tudo de bom e de melhor. Isso é só uma pequena recompensa de tudo que você aí conquistou durante o seu trabalho, tá? Depois de tantos projetos, de conseguirmos a concretização de museus, a renovação, né, de alguns outros, quantos projetos que a gente conseguiu juntas. Então isso é muito merecido, Ruth, parabéns, e eu espero que você ainda conquiste, que você alcance muitos aí dos seus sonhos e como recompensa, tá? Um grande beijo para você e parabéns mesmo.
Bom, prestar um depoimento é sempre um esforço, né, de buscar na memória o que é mais importante, o que nós somos capazes de valorizar. E a memória nada mais é do que um conjunto de experiências. Acho que eu gostaria de falar alguma coisa sobre as experiências que eu já tive com a homenageada de hoje, né? Primeiramente, ela foi minha professora, a professora Ruth Kunzli, na década de 1970. Eu estava ingressando no curso de Geografia e já estava ela lá, professora do primeiro ano. Todo o imaginário que se elaborava sobre ela era de alguém muito severo, de alguém que ia, vamos dizer assim, colocar muitas barreiras para a aprovação. Isso fazia com que a gente se dedicasse muito, né, à disciplina de antropologia. E claro que com a maturidade, com o tempo, com o meu próprio exercício, né, da condição de professora, me levou a ver que aquilo nada mais era do que uma pessoa extremamente criteriosa, uma pessoa extremamente séria no trabalho que ela realizava. Anos depois, me tornei professora da Unesp, dessa instituição, e, portanto, me tornei colega. E aí, ela deixou de ser minha professora para ser uma pesquisadora, para que eu pudesse vê-la a partir da pesquisa tão importante que ela realizou. Aliás, uma pesquisa, né? Ela inaugurou uma linha de trabalho muito importante nos estudos arqueológicos que notabilizam a Faculdade de Ciência e Tecnologia e todo um grupo, né, de pesquisadores que ela formou. Seja porque em algum momento estive numa comissão, enfim, de definição de critérios para bolsas, para recursos, tive a oportunidade de ler as suas propostas e de avaliar o quão importante, o quão significativa foi a sua contribuição para o desenvolvimento de todo esse conjunto de pesquisas que nascem com ela e que, eu tenho certeza, irão muito além do seu próprio tempo. Isso é magnífico, né? Saber que um pesquisador consegue deixar frutos para o futuro. Também tive a oportunidade de vivenciar experiências com a homenageada no campo da sua postura institucional, da sua defesa de ideias, da sua defesa de critérios, do seu esforço de desenvolvimento de algo que não é um projeto apenas individual, mas é institucional, de consolidação, né, da nossa faculdade. E isso pode parecer pouca coisa, mas eu acho muita coisa, porque uma instituição, ao mesmo tempo que ela é coletiva, e no caso da nossa, uma instituição pública, ela é muito resultado, né, daqueles que são capazes de protagonizar, né, em determinados momentos, a defesa de alguns princípios. Mais recentemente, eu posso dizer que as minhas experiências com ela, com a Ruth Kunzli, aí já sem a professora, sem a pesquisadora, sem todos os títulos que ela mais do que merece, mas com esse ser humano, ficaram muito marcadas pela minha participação na sua comemoração de 80 anos. Ela fez um discurso muito bonito naquele dia, porque ela foi capaz de lembrar como cada um de nós, os presentes, em algum momento cruzamos com ela. E aí então, todas aquelas imagens do passado, todas aquelas experiências são refeitas, né? Foram sendo relembradas por mim de um outro ponto de vista, ao ver toda a humanidade que atravessou o discurso que ela proferiu. Então, eu acho que para sintetizar esse meu pequeno depoimento, eu queria dizer que essa homenageada é uma mulher multidimensional, que vivenciou a sua vida profissional, cruzada, né, articulada a sua vida pessoal e merece, evidentemente, com todas
as letras desse significado, o título que lhe é outorgado pela Câmara Municipal de Presidente Prudente. No decorrer de sua trajetória, a professora Ruth Kunzli deixou em paz as meras descrições físicas de artefatos, pedras escritas e peças. Sua crença sempre esteve nas coisas vivas que um dia produziram a história. Sempre esteve alinhada com a presença humana e a imensa coleção de bens arqueológicos que nos ajudam a compreender que tipo de presente vivemos e que futuro podemos ter. Não por menos que nenhum de seus alunos, por mais breve que tenha sido sua trajetória com ela, e diante da essência da arqueologia, nunca faz a pergunta: para que serve isso? Mas sim admite estar diante de uma estrutura de conexão entre as criaturas vivas e por elas sempre terá o maior respeito do mundo. Obrigado, professora. Não é o tempo e nem o espaço que nos une, mas sim o caminho. Homenagem da FCT Unesp. Um pedido da Tamara para que fosse lido essa mensagem para a senhora. Professora, a senhora, como pesquisadora, sabe da necessidade da minuciosidade em pesquisa científica. E não é diferente na elaboração de leis. A Câmara Municipal, quando criou a lei que concede a principal honraria do seu município, o legislador, então, colocou um dispositivo na lei que diz que o título de cidadão prudentino será entregue em sessão solene realizada por esta casa. Então, o título de cidadania, ele não é apenas, pois é um trâmite longo, a produção do projeto de decreto, a feitura do histórico que fica registrado nos anais da casa, a aprovação pelo plenário da Câmara Municipal, a publicação pela presidência no Diário Oficial, mas a entrega da homenagem. E a vereadora Miriam, recentemente, em conversa com a senhora, comentou com a gente sobre a necessidade de nós realizarmos esta solenidade. A mesa diretora, em que pese, e principalmente por conta da pandemia, os vereadores Demerson Dias, Mauro Neves, Dr. Enio Perrone, disseram prontamente para que fizéssemos essa solenidade. Já entramos em contato com a professora Alba para que fosse agendado. Então, hoje, a 18ª legislatura lhe outorga efetivamente o título de cidadã prudentina. Mas, para isso, a senhora tem que receber esse diploma. Por isso, eu solicito que a senhora se coloque à frente da mesa diretora e também que a professora Alba Lucena se coloque à frente da mesa para que possamos fazer a entrega do título de cidadã prudentina para a professora doutora Ruth Kunzli.
Para podermos registrar esse momento, também convido a vereadora Miriam Brandão para que faça uma foto com a homenageada. Convido o vereador Wellington Bozo para que também registre esse momento. Convido a professora Cristina Maria Perecinoto Barão, diretora da Unesp em Presidente Prudente, para que registre também. Convido o professor Dr. Ricardo Pires de Paula, vice-diretor também da FCT Unesp. Convido o professor Dr. Luiz Antônio Baroni para que registre esse momento, chefe do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da FCT Unesp. Convido a professora Undina Barbosa Gerbasi, ex-secretária de Educação, também ex-vereadora desta casa. Convido a professora Lúcia Maria Gomes Correia Ferri para que também registre esse momento. Convido o diretor-presidente da Fundação VUNESP, Antônio Nivaldo Espanhol, para que também registre esse momento. Convido o ilustre cidadão prudentino, o jornalista Altino Correia, juntamente com o professor Messias Meneghetti, Sr. Altino Correia, um dos grandes incentivadores para esta homenagem. Convido também a professora Regina Penati, ex-vereadora desta casa, também ex-secretária municipal de assistência social. Convido o segundo secretário da mesa diretora, vereador Dr. Enio Perrone. Convido o primeiro secretário da mesa, excelentíssimo senhor vereador Mauro Neves. Convido também o presidente da casa, excelentíssimo senhor vereador Demerson Dias.
Senhor presidente, senhores vereadores, convidados aqui presentes, comunidade acadêmica, professora Ruth. Professora, dentre as falas, de todas, aliás, as falas que foram ditas aqui, todos ressaltaram a importância do trabalho acadêmico da senhora, principalmente registrando a história através dos tempos, mostrando como a história é viva, não só de Prudente, da região, mas também do mundo. E a senhora, um pouquinho, logo após a fala do professor Luiz Baroni, me perguntou se ia ter direito à fala. A senhora não só como tem direito, como deve. As falas, os acontecimentos acontecem dentro desta casa. Os vereadores representam a comunidade e escrevem a história dos municípios. E a senhora faz parte desta história e está registrando. Por isso, a senhora tem que falar e registrar parte da sua história para que fique para as futuras gerações. Senhoras e senhores, com a palavra, a mais nova cidadã prudentina, professora doutora Ruth Kunzli. Boa noite a todos, autoridades presentes. É com grande emoção que me encontro aqui presente para esta homenagem. Na realidade, ela é uma selagem de uma situação estranha. Meus pais vieram da Suíça para Presidente Prudente em 1939. Aqui me conceberam, mas acharam mais conveniente que eu nascesse em São Paulo. E foi isto que aconteceu. E foi lá que meu pai me registrou, assim consto como paulistana. No entanto, com 40 ou 50 dias, eu estava de volta em Prudente, de onde não mais saí, a não ser para viagens esporádicas, a passeio ou para complementar a minha formação. Concentrei minha vida profissional aqui e fiquei muito feliz quando, em 1997, minha mãe recebeu a honra da cidadania por proposição do vereador Wilson Portela Rodrigues, a quem ficamos muito gratas. E eu fiquei um pouco mais prudentina, afinal, minha mãe agora o era, então estava mais próxima. De qualquer forma, sempre me envolvi com Prudente, seja na Unesp, foi bastante comentado, né? Seja na Sociedade Hípica de Presidente Prudente, seja na criação da Aliança Francesa, seja no Conselho Municipal de Cultura, seja entre os sorotimistas, dentre outros. Quando a vereadora Alba Lucena me convidou para ser efetivamente prudentina, acho que ela nem se deu conta da alegria e emoção que tomou conta de mim naquele momento. E hoje me vejo premiada, sou prudentina, com muito orgulho. Gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente colaboraram para que esse sonho se tornasse realidade. Eu gostaria de agradecer especialmente o Dr. Jean Ítalo Cabreira e o Sr. Michael Murano pelo acompanhamento que deram à preparação do evento de hoje. Um agradecimento todo especial à vereadora Alba Lucena. Um grande abraço a todos os presentes, que são meus amigos, e muito obrigada. Senhor presidente, o cerimonial desta casa agradece a presença de todos. Também queremos citar a presença aqui no plenário, já visto por todos, do professor Dr. Roberto Mancuso, jornalista que também registra este evento, também do senhor Gleison Tadeu, servidor desta casa e aluno do mestrado da Unesp, também muito obrigado pela presença. Informo que o cerimonial desta solenidade, em que a 18ª legislatura outorgou o título de cidadã prudentina, a professora doutora Ruth Kunzli, está encerrado. Passo a palavra a Vossa Excelência para as considerações finais e também o encerramento oficial desta sessão solene. Muito obrigado, Michael Morano, pelo trabalho. Finalizando essa sessão solene, declaro que estamos muito honrados pela justa homenagem desta noite, o reconhecimento do serviço prestado pela nossa homenageada. Formulo os mais sinceros agradecimentos a todos presentes nesta sessão solene. E declaro que, sob a proteção de Deus, em nome do povo, esteve reunida a Câmara Municipal de Presidente Prudente em sessão solene. A sessão está encerrada e que Deus continue nos abençoando. Boa noite a todos.